A V4 todo mundo conhece, mas você sabia que ela está entre as melhores empresas para se trabalhar? E de rituais, a V4 Company, nós acreditamos que rituais eles são fundamentais dentro de uma empresa. Nós não acreditamos no home office. Não acreditamos. Também não acredito. Não, conversando com a pessoa, falando, pô, e aí? Ele falou, cara, desde o meu dia 1, eu já sou sócio dessa empresa. Só falta me darem os papéis para assinar. Empresas vencedoras são formadas, antes de tudo, por pessoas disciplinadas e que criam as próprias oportunidades. Esse é um dos lemas da V4 Company, a gigante de marketing que nasceu no Rio Grande do Sul em 2012 e hoje conta com mais de 250 escritórios e cerca de 4.000 colaboradores em todo o país. E no episódio de estreia do Melhores Cast, o podcast do GMAT, temos o prazer de receber Jonathan Baumgarten, o vice-presidente de Pessoas e Facilities da V4. Ele compartilhou os segredos para criar uma cultura forte, um ambiente inovador e profissionais motivados que tornaram a V4 Company uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Sente-se e se prepare, porque essa vai ser uma verdadeira aula. Foi, Carlos, foi um momento de muita felicidade. Muita felicidade, porque todos que já aplicaram a GPTW sabem quais são os mecanismos, uma pesquisa anônima, enfim. E nós, como nós éramos a primeira aplicação, nós tínhamos confiança, né? Mas não há certeza. Este é o Melhores Cast, o podcast do GMAT. Recebemos as melhores empresas para se trabalhar e conversamos sobre as práticas que elevam os seus resultados a partir das pessoas e a gestão do seu time. Cultura, comunicação, liderança, atração e retenção de talentos, plano de carreira, benefícios e partnership. Práticas para você implementar na sua empresa. Uma conversa que irá te inspirar a valorizar cada vez mais os seus colaboradores e torná-los protagonistas nessa jornada. Melhores Cast, conversas que vão elevar a sua empresa para o próximo nível. Este é o Melhores Cast, o podcast das melhores empresas para se trabalhar. Nós recebemos aqui só empresas campeãs, empresas que entraram em ranking de melhores empresas para se trabalhar, para ouvir o porquê eles estão entre as melhores. E hoje eu tenho muito orgulho de receber aqui o Jonathan da V4. Jonathan, obrigado por ter vindo aqui. Agradeço, obrigado pelo convite, Carlos. Muito bom, a V4 todo mundo conhece, mas você sabia que ela está entre as melhores empresas para se trabalhar? O Jonathan é VP de Pessoas e estamos aqui para bater um papo e entender por que eles estão entre os melhores. Então, uma conversa sobre prática, gestão, liderança. Então, fica ligado aqui, se inscreve no canal e vamos falar aqui de boas práticas de mercado. Jonathan, obrigado mais uma vez aí, cara. Vamos bater um papo e conhecer um pouco mais da história de sucesso da V4, que todo mundo sabe, mas nem todo mundo sabe que a história de sucesso tem uma história de sucesso interna também, né? Que é o olhar para o colaborador, né? Com certeza. Carlos, obrigado, agradeço o convite do Seducast, Melhores Cast. Faz todo sentido distribuir e compartilhar um pouquinho dessa vivência da V4, o que nós aprendemos, o que nós erramos, porque nós erramos também, né? Todo mundo erra, para contribuir para todo empreendedor, para toda empreendedora que está nessa batalha diária. Um dos pontos que nós temos na V4 e nós gostamos muito é que nós entendemos que o nosso propósito como empresa é honrar e impulsionar os empreendedores de todo mundo. Legal. Né? Então, nós fazemos isso através do marketing, através das vendas, através dos pontos de conexão que nós temos aí com todos os empreendedores e empreendedoras. Não, vocês são um baita de um case, né? E eu gosto muito dessa conversa aqui porque, geralmente, quando você abre uma empresa, você parte do produto, do serviço, né? E você tem um olhar no cliente. Mas quando você esquece de olhar o cliente interno, né? Que é o colaborador, que é ele que vende, né? Ele que defende, ele que tem... E eu sinto muito isso, eu conversei já com várias pessoas da V4, o orgulho de fazer parte da V4. O cara vem com o uniforme aqui, né? Que você já chegou bem vestido aqui. E isso é legal porque parte da avaliação também desses rankings é isso, é esse orgulho de trabalhar na empresa, essa identidade com a cultura, né? Começando, vamos lá, da onde... essa história de se tornar as melhores empresas para se trabalhar foi uma consequência, foi uma busca? Como é que internamente na V4 foi trilhando até chegar a isso? O primeiro ano foi 2021, foi vocês 2021, entraram. Exatamente. Conta um pouquinho desse início de jornada e até chegar lá. Legal. Assim, foi intencional. Legal. Né? Então, a intencionalidade ela é base para onde nós queremos chegar. Fruto também de um planejamento bem fundado, articulado,
desde do upper management, middle management e passando por toda a estrutura de negócio da V4 Company, todo mundo de mãos dadas aí para fazer o que tem que ser feito, né? O que nós olhamos para ser uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, né? Para renovar certificados? Estamos em processo de renovação agora para 24, 25. Nós olhamos sempre, primeiro quem, depois o quê. Então, primeiro são as pessoas, né? Existe vários modos de fazer esse olhar. Algumas empresas colocam customer-centric. Nós estamos adaptando e olhando muito para isso na modalidade de employees first, customer second. Então, primeiro o investidor. Quem trabalha na V4, essa é uma modelagem que nós fazemos, nós denominamos como investidores. Não é colaborador, enfim, para todos os colaboradores? Para todo mundo. Ele é um investidor. Ele é um investidor. Você legal. entra na V4, nós vamos te chamar de investidor ou investidora. Por quê? O que o investidor quer? Qual que é o objetivo? Se o investidor investe dinheiro, ele quer um retorno sobre o capital investido. E o tempo também é a mesma coisa. O tempo, o talento, tudo que faz ou deixa de fazer, todo mundo que está trabalhando lá quer um retorno sobre o trabalho que está executando. E esse retorno ele vem em forma de conhecimento, vem em forma de remuneração, vem em forma de bônus, vem em forma de, enfim, salário emocional, perspectiva de vida, vem em forma de novos acessos, de várias formas. E isso é a V4, nós nos preocupamos em proporcionar. Respondendo objetivamente, Carlos, nós começamos um processo de mudança de pensamento muito estrutural com o upper management. Então, o Denner, CEO e founder da V4 Company, ele sempre teve uma mentalidade muito positiva em as pessoas devem se desenvolver, as pessoas devem receber investimentos para se desenvolver, oportunidades também para se desenvolver. Partindo desse princípio, dessa premissa, nós sempre olhamos para isso. Quem são os talentos que estão conosco? Né? É interessante pensar, eu e o Denner aí, nós... e mais um outro sócio da V4, o Marlon, nós estávamos há 15 dias aí numa viagem pela Europa. E hoje nós gostamos de entender sempre que a cadeira, ela não é minha. Eu estou nela. Tem um mandato. Tem um começo, um meio e um fim. Né? E a história que nós tínhamos conhecimento, que eu tinha conhecimento, era que o setor de pessoas da V4, ele tinha sido fundado por um outro sócio, chamado Gustavo Pontin. Essa não é a realidade. Nessa viagem, conversando e se aprofundando, nós descobrimos que a primeira pessoa que abriu o setor de pessoas, criou o setor de pessoas na V4 Company, é a esposa do Denner Lippert, a Jéssica que trabalhava com ele. Ela que deu o start. Ela que deu o start. Então, desde as primeiras contratações que foram muito acertadas, nós sempre olhamos para um aspecto principal, que nos leva muito próximo, e eu diria que é determinante para ser uma das melhores empresas para se trabalhar, que é a cultura. Então, contratar pessoas aculturadas. O primeiro ponto da intencionalidade que nós colocamos é qual será o nosso processo de atração de talentos. E essa é uma premissa básica. Né? Eu consigo receber a certificação, consigo ser uma empresa que gera engajamento, consigo ser uma empresa que gera, nós chamamos de looking ahead, né? Visão de futuro, que o investidor que está lá dentro trabalhe e saiba que, poxa, esse aqui é o caminho onde eu estou agora e eu tenho diversos caminhos. Nos preocupamos em não colocar caminho engessado, né? Em deixar... possibilidades ali. Possibilidades. Plano de carreira aberto. Nós assim. nem gostamos tanto de plano de carreira, plano. assim, do plano de carreira, assim, tá aqui teu plano de carreira. Não, nós entendemos que o investidor, a investidora, deve ter liberdade, deve ter as bases. Né? Então, visão de growth, visão de crescimento ali. Visão de growth, crescimento. Você é dono da sua própria carreira. Legal. Né? Não sou eu, como VP de pessoas, que vou chegar para os meus gerentes e falar, você tem que fazer isso aqui. Não. O meu gerente, a minha gerente, deve também saber onde deveria ir ou não deveria ir, explorar e errar. Porque vamos errar. Então, começando estimular o erro, né? O erro a gente aprende, né? É fantástico. Não ter medo de errar, né? E assim, quando errar, nós sabemos que as pessoas vão errar, não ser punitivo. Né? Pô, você errou. Pivota. Bom, sabe que na cultura da V4, eu vou chegar na cultura, falando sobre processo de atração e seleção e cultura, nós temos 11 atitudes e comportamentos e 6 motivos para a ação. Isso está nas paredes, efetivamente nas paredes da V4 Company, nos nossos manuais e também, porque uma cultura que está nas paredes e outra cultura que realmente é articulada no dia a dia. Está no dia a dia. Né? Tem que estar, né? Para estar na cultura aí, né? Encontre seus erros sempre e faça de cada erro uma melhoria no processo.
Essa é uma das nossas 11 estudos de comportamento. Né? Então, nós, desde o onboarding, passando pelo ongoing de todos os investidores, nós reforçamos isso. No onboarding inicial, é uma aula extensiva sobre isso. Você pode errar. Você tem Cara, que imagino errar. que isso a pessoa já... entrei na V4, tem uma certa... Pô, e agora, né? Uma pressão, ou o cara tinha um desejo de estar lá. Você já chega e já desarma o cara. Fala assim, cara, ouse, erre, aprenda. Divida o teu erro com todo mundo, que todo mundo não vai errar igual você errou aqui. Né? E vamos errar outras coisas, né? Muito legal. Esse início, assim, de onboarding já. Tão importante quanto isso, de ter a possibilidade de errar, é fazer de cada erro, que é a segunda parte, uma melhoria no processo. Eu errei, vou documentar. Lá nós utilizamos, por exemplo, o Notion para documentar. Documento o erro, documento quais são, o que me fez chegar até esse erro, quais são as possíveis soluções, qual que é a melhoria no processo para que outras pessoas não errem. E vai para o playbook isso depois. Playbook, nós sempre em processo de melhoria. Então, o processo de atração e seleção hoje da V4, ele é enxuto e eu julgo que ele é muitíssimo efetivo. O que nós fizemos? Eu duvido que as empresas, os empresários, gerentes, diretores que estão nos assistindo, todo mundo que está nos assistindo, nunca tenha passado por algum problema de atração e seleção de talentos, de investidores. Nós olhamos para a V4 e pensamos, nós, em dado momento, também tínhamos esse problema. Como nós vamos resolver isso? Nós olhamos para os times de vendas. Então, hoje, o nosso processo de atração e seleção de talentos, ele é uma cópia de um funil de vendas. Como assim, Carlos? Vou explicar aqui para o nosso Super ouvinte. interessante, cara. Até porque, até compartilhando aqui, eu acho que a maior dor do empresário é a contratação. Cara, é onde eu converso com todos os clientes, empresários, não é conquistar cliente, não é conquistar mercado, é atração de talento, alinhamento de cultura. Isso é a maior dor. Me fala aí, como é que vocês resolveram com esse funil aí, que eu já vou até adotar aqui, cara. Fantástico. Então, assim, olhando para os times de vendas, para os processos de vendas, é usual que exista, principalmente para outbound, um LDR que faz listas de prospecção, um SDR que vai qualificar essa lista e um closer, que é o executivo de vendas que fecha, né, a venda. Nós aplicamos isso para dentro do time de atração e seleção. Como? Existe uma pessoa, um investidor, que a sua missão, o seu mandato é gerar listas de candidatos para todas as posições. Então, assim, a sua missão é gerar 50 nomes no LinkedIn para essa posição específica. Vai buscar esses talentos. Ele vai buscar, ele não vai entrar em contato. Sim. Então, assim, ele vai buscar contatos fazendo um pré-filtro, né, que estejam coligados, estejam... Tem algum fit ali, né? Fit com a V4 Company. Né? Então, por exemplo, account manager, vamos contratar um account manager, você precisa me gerar uma lista de 50 account managers, e assim a gente consegue montar o funil. Quantos account managers eu preciso nessa lista inicial até eu conseguir contratar um? Então, eu formo efetivamente o funil. Qual é o tempo? Qual é o SLA? Então, ele vai gerar a lista de pessoas previamente nesse mapeamento aculturadas. Essa lista é enviada para um qualificador. Aí ele nós vai chamamos de aprofundar. TX, que é o Talent Experience. Esse TX entra em contato com essas pessoas, né, via mensagem no LinkedIn, chama no WhatsApp. Não com todas, porque esse TX também faz um filtro da lista recebida. Então, o LDR, o Talent Researcher, o TR, que nós chamamos, ele tem muita comunicação com o TX. Então, o TR ele vai montar a lista, vai enviar para o TX. O TX vai falar o seguinte, esses 50 nomes que você me passou, Filtrei 30 são aqui. legais. Esses 20 não são por causa disso, aparentemente não tem fit conosco. Então, o próprio Talent Researcher, ele começa a refinar a sua busca, né, até chegar no modelo ideal. Então, o Talent, a pessoa, estou trazendo para os nomes de venda que são mais comuns, né? Os SDRs, eles vão entrar em contato desses 30, vão chamar e vão fazer uma pré-entrevista, às vezes por uma ligação, para verificar o estado da pessoa, qual que é o momento de vida, o que faz, se faz gosta, sentido ou não faz sentido continuar. ou não. Fez sentido? Eles marcam o candidato, a candidata, para o meu closer, que é o meu TA, que é o Talent Acquisition. E esse closer, ele é responsável, sim, por fazer todo o processo validar de entrevista. tudo. Nós gostamos na V4. Nós gostamos de um processo de entrevista, Carlos. Quem está nos acompanhando, um processo de entrevista que ele é situacional, com perguntas situacionais. Não adianta eu chegar para o candidato e perguntar, o que você gosta de fazer? Conta a tua história. Conta a tua história. Essas perguntas, e isso a gente tirou do livro Um Novo Jeito de Trabalhar,
pelo Google, né? Eles explicam qual que é o processo no Google de atração e seleção de candidatos, qual é o processo de perguntas. Essa foi uma metodologia muito interessante. Perguntas situacionais. Então, poxa, você está fazendo uma venda para o cliente XPTO, acontece esse problema, como você lida? Esse tipo de pergunta aumenta a porcentagem de verificação para entender se esse candidato ele tem potencial ou não para ter aderência à empresa. Legal. Feito essa etapa com o TA, que é uma etapa fundamental, um detalhe, além disso, nas nossas entrevistas, as entrevistas elas não se comunicam uma com a outra. O que eu quero dizer com isso? Isso nós tiramos do Working Backwards, cultura da Amazon, né? Do livro Working Backwards. Se eu chego para entrevistar, no nosso exemplo, um account manager, e eu já li os reports da TA e, eventualmente, do Talent Experience, eu chego com certos vieses. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero conhecer o meu candidato com o mínimo de viés possível. Né? Então, eu estou conhecendo uma pessoa do zero. E com base nisso, eu vou montar, com base em um setting de perguntas que nós determinamos algumas, e depois o entrevistador e a entrevistadora têm a liberdade completa para fazer suas próprias perguntas, toma nota. Terminada essa fase, que seria o gerente, no meu caso, por exemplo, no caso dos times que eu coordeno, o gerente faria essa entrevista, nós pegamos todos esses 3 reportes, as 3 pessoas sentam numa sala e discutem entre as 3 pessoas. O que você achou? Leem o reporte uma para outra e aí sim tomam uma decisão. Vamos contratar ou não vamos? Porque daí eu tenho um processo de entrevista, ele é um processo de entrevista que, primeiro, ele vai olhar o aspecto cultural fundamental, com perguntas situacionais da própria cultura, né? Ele vai olhar o aspecto, obviamente, de experiência, background check, tudo aquilo que é necessário. Ele vai ser um processo de entrevista, teoricamente, menos enviesado. E eu vou ter uma decisão conjunta. Às vezes, um ponto que eu não olhei, que aí avaliou. Percepção de cada um ali, momento da conversa diferente, né? Exatamente. Legal. Esse foi um dos pontos, acertar o processo de atração e seleção no mesmo modelo de vendas que nos fez resolver os problemas de atração e seleção de candidatos. Uhum. Né? Resolvido. Tá? Passado a isso, Carlos, aí nós temos um processo de onboarding. Né? Bem estruturado. Quanto tempo é o onboarding de vocês lá? Uma semana. Uma semana. Nós temos uma semana de onboarding onde o investidor que chegou na V4 Company, ele não vai trabalhar. E, veja bem, Sim, como você sabe, não sei se todo mundo sabe, a V4 é uma franqueadora. Uhum. Nós temos mais de 260 franquias espalhadas pelo Brasil. Dessas 260, se eu pegar o headcount de todo mundo, nós temos quase 4.000 vidas. E esse processo todo que você está comentando aqui, desde busca pelo profissional e tal, é para todas as franquias? Todas as franquias. Então, isso é centralizado aqui com vocês e aí você manda para lá? Ainda não. Todas as franquias trabalham dessa forma? Exatamente. Tá, eles têm essa lógica de vocês e todo o mesmo processo. Legal. O nosso franqueado, ele tem a orientação, mas como franquia, também tem certa liberalidade. Né? Até porque também cada cidade, às vezes, vai ter, né, uma oferta maior ou menor de profissional, tudo isso. Mas é legal ele ter essa mentalidade, porque ele, de certa forma, aplica ali também, né? Com certeza. Legal. Hoje, em se tratando de franquias, nós, no Headquarter, garantimos, eu diria, a cultura das pessoas que entram na nossa rede. Como nós fazemos isso? Por exemplo, para profissionais de vendas. Todos os profissionais de vendas que entram na rede V4 Company, antes de entrarem na rede, passam por um roleplay pela matriz. Então, existe uma pessoa do time de pessoas da V4 Company, um especialista que foi nosso melhor BDR, quebrou todos os recordes por vários meses consecutivos. Legal. Essa pessoa faz roleplays com os vendedores. E nesse roleplay vai usar a técnica de Bunch, vai passar um feedback. Então, eu já assisti tantas vezes os roleplays, acompanhei coach técnico, que eu lembro dos roleplays de, por exemplo, o candidato a ser um closer da V4 Company tem que vender um produto ou serviço para esse nosso avaliador. Faz a primeira reunião de vendas, recebe o material, geralmente o material do Netflix ou Spotify, vender, uma plataforma que é super conhecida, vende para o nosso avaliador pausa a reunião de vendas, passa um feedback dos pontos de melhoria e o candidato ou candidata tem que vender novamente. Por quê? Aí nós já avaliamos coachability, receptividade a feedback e aplicação de feedbacks, né? Técnica de venda. Então, todos os nossos vendedores são validados, passam pelo crivo da matriz. Outras posições, copywriters, designers, nós também temos um filtro na matriz. Mas ali. Na matriz. Então, o time de pessoas também faz validações de quesitos técnicos, culturais. Todas as pessoas que entram na rede são aprovadas
pela matriz da V4 Company. Legal. E quando, tem um candidato ali que não foi, em dado momento, não atingiu o que nós entendemos como o mínimo necessário. Nós entramos em contato com o nosso franqueado, explicamos, eventualmente até fornecemos material para ajuste desse candidato, dessa candidata, para que ela tenha oportunidade quando necessário. Uhum. Muito bom, muito bom. Você está tendo aqui uma aula aqui, ó. Se você quer o melhor para a tua empresa, se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever aqui no Melhorescast, porque você está vendo aqui que o conteúdo é de altíssimo nível. Eu já estou ouvindo aqui, já estou aprendendo, vou implementar nas nossas empresas aqui, cara. Muito bom. E essa coisa de você ter uma franquia tem que ter uma preocupação muito grande de manter essa unidade. É difícil, né? Porque vocês têm franquias no Brasil todo, né? Manter essa unidade é muito tá na comunicação, no dia a dia ali. E eu já fui atendido por vocês, né? Em algumas agências diferentes, e você percebe uma linha perfeita ali entre uma e outra, né? Isso é muito legal, né? A parte de comunicação, como é que hoje rola na V4 para manter tudo isso coeso e dentro do dia a dia ali da empresa? Quais foram, Carlos, os mecanismos que nós encontramos para fazer toda essa rede super viva andar em conjunto? Nós temos uma tese que chama Single Entity. Então, nós olhamos a V4 a partir do headquarter e também das franquias como uma empresa só. Então, quando eu estou VP de pessoas, eu não estou VP de pessoas só do headquarter. Eu estou VP de pessoas do headquarter e de mais de 260 franquias, de quase 4.000 pessoas. Essas pessoas têm acesso, via comunicador interno da empresa, me mandam mensagem, eu me comunico e assim sucessivamente. Né? Quais foram os mecanismos que nós encontramos para manter a V4 como um padrão só, como uma plataforma só? Começa pelo onboarding. Todos os investidores das franquias, quando aprovados no nosso filtro inicial, como eu expliquei anteriormente, eles passam pelo mesmo onboarding dos investidores do headquarter. Nós chamamos de onboarding experience. É uma semana, o investidor entrou, começa na segunda, termina na sexta-feira. Uma semana de aulas específicas sobre os processos da V4 Company, cultura, apresentamos nosso Culture Deck, como funciona um processo de vendas na V4 Company, como funciona um processo de criativos na V4 Company. Legal. Passamos a semana inteira. Ele aprende sobre todas as áreas, independente de onde ele vai atuar. Independente de onde ele vai atuar, a pessoa que passa pelo onboard da V4 Company, da matriz ou das franquias, aprende como se toca um projeto de assessoria de marketing digital. Então, sabe, o que é uma reunião de kickoff, como começa, qual é o planejamento que tem que ser feito, quais são os entregáveis, quais são os touch points que eu tenho com o cliente. Se eu vou entrar no financeiro da matriz, eu tenho que saber disso. Eu tenho que ter uma visão sobre isso. Então, nessa semana, todos os investidores passam pelo mesmo onboarding. Legal. Eu começo no próprio onboarding, fomentando a unidade e a comunicação da empresa como um todo. Adicionado a isso, o que nós temos? Nós temos rituais. Quais são os rituais? Comitês. Toda semana nós temos um comitê de alguma área específica. Então, existe o comitê de governança, onde Denner, que é o CEO e founder, entra e fala com todos os donos de franquia, donas de franquias, todos os nossos sócios franqueados e também profissionais aí de upper management das franquias. Então, pense numa call, numa semana que tem 400, 600 pessoas. Tá? Falando sobre governança, como nós estamos, que nós vamos olhar ou não. Temos um outro comitê na outra semana que vai falar sobre vendas. Então, o nosso CRO, o nosso VP de vendas entram e dão as bases para quem interessa falar sobre vendas. Temos também E é aberto. Qualquer franquia quiser, entra lá. Todas as franquias devem entrar. Devem entrar. Tá. Devem entrar. Tá? São 400 unidades, é isso que você falou? São mais de 270 unidades. 270 unidades, tá. Todas têm mais de um sócio. Né? Então, às vezes, entram os dois sócios. Vamos falar sobre governança. Vai entrar o diretor de operações da unidade, assim sucessivamente. Isso que você falou de governança é muito legal e muitas empresas ainda não fazem no sentido de abrir os números, né? Deixar os números abertos. E eu vejo que é o que mais se utiliza hoje, né? As empresas mais modernas, de abrir o número inteiro da empresa, né? Existe uma certa resistência das empresas, dos donos, né? Mas vou abrir e tal, mas a tendência é essa e vocês já estão alinhados, né? Porque se todo mundo tem clareza dos números, sabe para onde está indo, onde a gente precisa chegar, onde está bom, onde não está, né? E o pessoal todo está imbuído aí dos números, né? É importante isso, né? Se eu não tenho informação, eu não tenho poder. Eu não sei para onde eu estou indo, onde eu estou, né? Como é que está. Independente se é um talent researcher, se é um VP, independente do cargo, da posição, da senioridade, na V4 e nas empresas, várias empresas coladas conosco, nós acreditamos que os números eles empoderam. Então, vou dar um exemplo. Na V4 nós temos dashboards
espalhados pela empresa inteira que mostram qual que é a nossa receita atual, quanto nós ganhamos de receita mês a mês, ano a ano, qual que é o nosso churn, qual o número de contratos ativos, qual que é a receita recorrente mensal, total contract value. Esses números estão abertos. Todos os investidores podem ver e nós incentivamos que questionem. Vou dar um exemplo de uma cultura que funciona muito na V4 Company, que é a cultura de questionar. Né? Essa cultura, ela vem, ela foi, nós bebemos, né, de um livro chamado Startup Nation. Né? Um livro que conta sobre como Israel é uma das nações que mais inova. São Por quê? incríveis. Incríveis nisso. Porque lá há muito claro o questionamento. Então, por exemplo, como eu falei, hoje eu estou na cadeira de VP de pessoas. Não é incomum que um analista chegue e me questione. Eu assim, Jonathan, eu acho que essa decisão que você está tomando aí não é melhor. Por isso. Ou me questione, Jonathan, o que você sabe sobre determinado assunto? Me colocando à prova. Então, todas as direções da V4 Company estão constantemente evoluindo e aprendendo, porque nós incentivamos que esse questionamento ele aconteça. Sim. Ele deve acontecer. Então, não é incomum que o diretor de operações está passando no corredor, chega algum investidor, qualquer que seja, e pergunta: Torres, eu vi que nós tivemos um problema no contrato XPTO. Por que isso aconteceu? Você acha que você tomou a melhor decisão? Legal. Né? Então, todo mundo Isso tem é um essa ganho abertura. dos dois lados, né? Tanto para você estar sempre se preparado para questionamentos, né? Então, você vai manter sempre, opa, preciso estar sabendo tudo o que está acontecendo, né? Porque podem me questionar. E também o outro lado vai querer estimular conhecimento, saber o que rolou mesmo, né? Isso é muito bom, muito legal. Essa abertura e esse reforço... Tá me lembrando aqui a base da filosofia, né? Que é a questionar, o porquê das coisas, o né? princípio da dúvida razoável, né? Total, Pô, tem uma dúvida aqui. Então, isso nós incentivamos no V4. Não existe... Eu acho isso muito legal, sabe? Por exemplo, cultura platônica na empresa, né? Muito 100%, bom. 100%. Muito Não bom. existe na nossa empresa a figura do o diretor. A diretora tem uma sala exclusiva, fechada. Não. Todo mundo senta, incluído o Denner, CEO e founder, todos os diretores sentam nas mesmas mesas que a galera. Nós sentamos lá, estamos do lado do pessoal, Isso é tocando legal. o que tem que acontecer. Sabe? Então, continuando na resposta da pergunta, como é que nós montamos a comunicação? Com base nesses rituais, né? Nessas agendas. E de rituais, a V4 Company, nós acreditamos que rituais eles são fundamentais dentro de uma empresa para fixar cultura, para deixar todo mundo na mesma página. Quais rituais nós utilizamos, Carlos? Nós bebemos muito de Andrew Groove, né? CEO da Intel. O que ele nos ensina no livro Gestão de Alta Performance? Ele traz a figura do one-on-one, reunião de one-on-one, traz a figura do weekly. Então, todos os times de franquias e de headquarter têm esses rituais. O líder, ele tem um one-on-one com o seu liderado direto. E essa reunião de one-on-one, nós tentamos cumprir exatamente como o Andrew Groove prega. É uma reunião do liderado para com o líder. E não do líder para com o liderado. O que isso quer dizer? Hoje eu reporto diretamente para o Denner. Quando eu vou ter um one-on-one com ele, eu levo as minhas pautas previamente. Entendeu? Eu quero discutir sobre isso aqui. Existe um frame que foi muito... frame para one-on-ones, quem quiser adotar aí pode testar. Que foi muito positivo na história da V4 Company, dividido em 3 partes. Primeira parte. E isso na cadeira de liderado. Né? Todo mundo responde para alguém. Quando eu vou fazer esse one-on-one, o primeiro tópico é: aqui está uma lista de coisas que eu fiz desde o nosso último one-on-one. O meu líder, você que reporta para alguém, às vezes o seu líder não sabe tudo que você fez. É importante que saiba. Aqui está uma lista de coisas que eu fiz desde o nosso último one-on-one. Primeiro bloco. Segundo bloco, aqui está uma lista de coisas que eu preciso, liderança, que você me oriente ou desbloqueie. Então, estou com dúvida aqui, vamos por aqui, não, vamos contratar a ferramenta, vamos fazer esse movimento, enfim. Ou preciso de uma ajuda sua porque essa pessoa não me responde. Qualquer que seja o problema. Bloco 2 é esse. Terceiro bloco, não menos importante, aqui está uma lista de coisas que eu vou fazer até o nosso próximo one-on-one em ordem de prioridade. Sinta-se livre para ajustar, retirar ou adicionar. Então, o líder e liderado vão ter um momento de, sobe essa tarefa, essa aqui é mais importante, quero que você foque mais, tira essa aqui e adiciona aquela outra.
esse frame de one-on-one, ele é replicado na V4 Company, ele é um frame de evolução constante. Muito bom. Um processo claro É um e processo prático claro. E direto também, né? Direto. Porque assim você evita também esse excesso de reuniões e de coisas que às vezes você resolve ali no one-on-one e com roteiro, né? Isso é a tendência forte de reuniões com roteiro começo, meio e fim, né? Otimizando, não mais aquele modelo de vamos sentar, vamos discutir, o que a gente está fazendo? Pá, começo, meio e fim, né? Muito legal. Nós até questionamos a efetividade de reuniões de brainstorm. É muita reunião, né? Será que reuniões de brainstorm, elas realmente trazem o resultado necessário? É um questionamento. Como eu falei, sempre questionando. O brainstorm livre, assim, né? Ou com uma intenção de roteiro dentro do brainstorm, mais estruturado, talvez, exatamente. Né? Uhum. Exatamente. Então, Pausa aqui, desculpa te cortar. Pausa aqui pra você deixar teu like aí. Se você não deixou teu like ainda, deixa agora o teu like, cara, porque você tá tendo uma aula com esse Jonathan aqui, V4. Cara, eu tô adorando aqui a conversa. Putz, isso aqui nós vamos ter que fazer vários capítulos aqui depois, né? Mas vamos embora, o assunto é muito bom. Desculpa aí, continua aí. Não, bacana. Outro ritual que reforça a cultura, a comunicação, acontece nas franquias no Headquarter é o Weekly. Então, uma reunião, e essa sim é uma reunião do líder para com os seus liderados, Legal. direta, quem toma o rumo, quem dá as cartas é o líder. Uma reunião semanal de 1 hora para alinhar a equipe, para, olha, estamos indo para cá, preciso que vocês façam isso aqui. Fantástico. Assuntos gerais e táticos. Assuntos gerais. Táticos, operacionais, eventualmente. Tá? Um terceiro ritual que nós temos, e funciona muito bem, e esse eu tenho orgulho de dizer que surgiu da V4 Company, é o nosso monthly. Então, no nosso monthly, uma vez por mês, nós reunimos toda a empresa. E quando eu digo toda a empresa... É no fechamento isso? Ou como é que vocês... Tem uma data... Tem uma data. Geralmente ocorre aos sábados, tá? Sábados pela manhã. E nessa reunião de monthly de empresa, nós levamos a empresa... Eu gosto muito de cultivar o desemparedamento. Ou tirar das bases de onde a V4 já opera todo o seu santo dia. Do seu escritório. Então, nós já levamos todos os investidores da V4 para dentro de cinema. Fizemos um monthly dentro de um cinema. Já levamos para locais livres. Pô, tem aqui um monthly que começa às 9h30 da manhã, termina meio-dia e depois vai ter churrasco para o pessoal. Tem alimentação. Já levamos um monthly para vários locais. Então, em um determinado dia do mês, uma vez por mês, a empresa inteira se reúne, né, para o quê? 2 coisas. Integração. Então, as pessoas, os investidores se integram. Então, nós fazemos dinâmicas, e equipes. Todos os franqueados, os investidores também Nesse participam. momento, não. Esse é só Nesse momento, pense o seguinte. Nós temos os monthlies de janeiro, fevereiro e março do quarter. Esses 3 monthlies, janeiro, fevereiro e março, eles são exclusivos para o Headquarter. Tá. Lembrando que cada franquia também executa o seu monthly. Faz o seu. Faz o seu específico. Nesse monthly, o objetivo é integração. As pessoas se integram. E também... dá clareza sobre os números, como nós estamos falando. Então, vai lá o diretor de operações, vai lá o CEO e abre os números do que nós fizemos no mês que passou. Legal. Se que foram os nossos resultados e tal. E nós temos vários quadros específicos, entre eles um que nós gostamos muito, que é Hot Seat. É a cadeira quente. Como é que funciona? As diretorias vão lá para frente, às vezes as gerências vão lá para frente, o middle management, microfone aberto, as pessoas vêm perguntar. Pô, eu não gostei que você fez isso aqui, por que você tomou aquela decisão? E a pessoa tem que responder. Por que fizemos aquilo? Por que fizemos aquilo? Okay, legal. Então, uma empresa de cultura aberta, essa comunicação, ela funciona muito. Muito bom. Tá? E no monthly, que nós chamamos de monthly de fechamento de quarter, que ele acontece em abril, abril fecha o quarter do Q1, né? Nós fizemos um monthly único para Headquarter e rede. Tá? Como é que ele funciona? Primeiro bloco, 1h30, é o monthly do Headquarter para todos. Então, nós apresentamos resultados do quarter, fizemos comunicações, premiações de melhores vendedores, melhores designers, enfim. Break de 5 minutos. Feito o break, nós passamos para os monthlies específicos das unidades. Aí desligamos a transmissão online, cada unidade começa o seu próprio monthly. Com base, muito importante, cada monthly tem, por mês, tem um aspecto, um pilar da nossa cultura. Então, nós vamos fazer o monthly agora, vai ter um monthly nesse sábado, nós vamos falar sobre empreendedorismo. Né? O aspecto da nossa cultura é empreenda. Então, o assunto ele vai ser drivado, as palestras serão drivadas sobre para o intraempreendedorismo, como nós cultivamos isso, o que nós temos que olhar ou deixar de olhar. Legal. Muito bom, muito bom. Cara, que aula aqui, Jonathan. Tô adorando a conversa. Me diz uma coisa, quando vocês entraram no ranking primeira vez, qual foi o impacto que você sentiu? Tanto interno como externo no mercado, como todo, para os colaboradores, que, pô, entramos no ranking, como é que vocês receberam isso, assim? Como é que repercutiu dentro e fora? Carlos, foi um momento de muita felicidade. Muita felicidade, porque todos que já aplicaram a GPTW sabem
quais são os mecanismos, é uma pesquisa anônima, enfim. E nós, como nós éramos a primeira aplicação, nós tínhamos confiança, né? Mas não há certeza. E nós entramos. Então, o impacto para os investidores... Foi na primeira ano que vocês aplicaram. Exatamente. Legal, o impacto foi super positivo, todo mundo ficou super feliz, legal, trabalhando numa empresa certificada, excelente para se trabalhar. E para o mercado também. As pessoas que contratam a V4 sabem que é um ambiente que, sim, eu não vou tapar o sol com a peneira. Toda empresa tem ponto de melhoria. Isso é fato. Isso é fato. Mas nós temos uma certificação e um ambiente muito positivo para se trabalhar. Né? Esse impacto ele foi sentido na medida que nós começamos a divulgar. Legal. Isso como sendo uma empresa Great Place to Work. Né? Foi muito bom. Isso dá força para todo empresário, para a empresária, para os próprios investidores que trabalham na empresa, sabem que há uma chancela ali falando, pô, essa empresa se preocupa, aplica métodos de gestão, métodos de qualificação das lideranças para assim ter um ambiente saudável para se trabalhar. E depois que entra aquela preocupação agora, o sarrafo está alto, vamos manter e continuar ali, né? Então, acho que tudo isso continua nessa busca, assim, né? Muito legal, cara. Me diz uma coisa, para vocês, para a V4, o que é um bom, no teu caso, investidor, né? Que seria o colaborador, mas para a V4 é um investidor. O que é um bom investidor para vocês? Essa é uma excelente pergunta. E nós temos perfis de investidores. Né? Nós brincamos que um bom profissional ele é o PHDC. O que é o PHDC? E entendam o que eu vou colocar aqui como a primeira letra do acrônimo. Seria o Poor, Humble, Desperate and Constant. Um bom profissional é aquele profissional que e eu não estou falando de dinheiro aqui exclusivamente, pobre, humilde, desesperado por ter sucesso e constante. PHDC. Por quê? É aquele profissional que pode ter o dinheiro que for, mas está sempre querendo mais. Tá na busca ali, é a fome, né? Não é acomodado, sabe? Uma frase que eu replico muito que é o conforto, ele mata o futuro. Total. O conforto, confortável, ele vai fazer com que o meu futuro seja morto. Eu não estou falando de, obviamente, conforto físico, segurança. De zona de conforto mesmo. Zona de conforto mata o futuro. Total. Então, nós olhamos sempre para o investidor que essa pessoa quer mais, essa pessoa é humilde, sabe que vai aprender, sabe que não sabe tudo. Né? Essa pessoa é desesperada, no bom sentido, para crescer, para aprender mais. Um acrônimo que nós utilizamos muito lá é o PIFE. P-I-F-E. Né? Sucesso profissional, intelectual, físico e emocional. PIFE. Então, esses são 4 pilares que nós olhamos. Essa pessoa é desesperada por melhorar no PIFE, por sempre estar atenta a... Poxa, meu sucesso profissional, eu tenho feito boas escolhas, tenho feito bons cursos, tenho aprendido, tenho feito benchmarks, tenho me especializado naquilo que eu faço. Sucesso intelectual também vai em contra o estudo. Né? Eu tenho estudado, tenho me desenvolvido. Sucesso físico, eu cuido do meu corpo. E sucesso físico é muito importante nós citarmos isso aqui. Ele não quer dizer ter um corpo, por exemplo, magro. Atlético. Não é isso. Se cuidar, se né? movimentar. Nós incentivamos o movimento. Legal. Então, pô, você gosta de ir na academia? Ótimo. Crossfit? Ótimo. Jogar tênis? Ótimo. Gosta de ir na dança? Perfeito. Então, o negócio é andar de patins? Ande de patins. Se movimente. Não importa qual que seja o movimento. E sucesso emocional, que também é fundamental. Ir em uma terapeuta. Fazer terapia. Nós incentivamos em larga escala isso na V4 Company. Legal. Essa coisa da saúde mental é algo muito forte, né? Muito forte. Então, quando eu digo desesperado, é desesperado por evoluir nesses 4 aspectos. E constante. Não adianta eu ser um foguete que logo cai. Sim. Eu tenho que ser constante. Qual outro ponto que nós entendemos, por ser uma das melhores empresas para se trabalhar, que gera essa visão, Carlos, de looking ahead, como eu já trouxe o termo aqui. O Denner fala muito disso, né? Desde o começo, desde a fundação da V4, Looking Ahead, né? Eu vi o vídeo dele lá, que ele mostrou no G4, né? Ele mostrou o vídeo dele, moleque, começando lá, sofrendo com a V4. Meu, tá difícil e tal, mas Looking Ahead, tô pensando lá na frente, cara. E hoje, do jeito que vocês estão, né? Com certeza esse Looking Ahead, desde a origem, faz parte aí do DNA da V4, né? Ele não mudou. Ele continua igual com a visão de quais são os próximos passos. O que vem pela frente. Né? E uma coisa que dá muita força e faz muito sentido é um divisor de águas positivo, fundamental e positivo. Para toda a empresa é um programa de partnership, é um programa de sociedade. Cara, esse projeto é muito legal. Bem estruturado.
como esse projeto funciona na V4. Esse projeto já fez na V4 Company mais de 4 milionários. Tá, então nós temos... Você sabe aí o que é partnership? Vamos explicar aqui o que é o projeto de partnership que muita empresa hoje vem adotando, né? De você poder se tornar sócio da empresa, né? É aquele profissional excepcional, de entrega excepcional, que ele já é sócio na entrega, né? E nada mais é do que uma formalização daquele comportamento que ele já tem, né? Como que é o partnership da V4 aí? Conta pra gente. Obrigado, Carlos. Um detalhe, eu estou VP de pessoas e eu sou advogado. Então, em sendo advogado, cara? Eu sou advogado. Acho que é o primeiro VP de pessoas que eu conheço que é advogado. Legal. Eu tinha essa percepção há algum tempo. Eu tenho percebido que vários VPs de pessoas vieram da advocacia. Principalmente advocacia trabalhista. Bom, é a coisa do olhar humano, né? Que o advogado tem que ter muito, né? Muito bom. Então, falando de partnership especificamente, vocês sabem, a empresa é dividida em ações ou cotas, né? Pedacinhos da empresa. E pedacinhos da empresa são outorgados, são dados, vendidos eventualmente, para pessoas que têm, investidores que têm um desempenho excepcional. Olha essa história interessante. Uma pessoa, um investidor da V4 Company, já estava há algum tempo na V4, e uma torcida interna minha para que essa pessoa se tornasse sócia. Né? Eu, conversando com a pessoa, falando, pô, e aí? Ele falou, cara, desde o meu dia 1, eu já sou sócio dessa empresa. Boa. Só falta me darem os papéis para assinar. Só preciso formalizar. Eu já opero como sócio. Legal. Então, pô, essa é a mentalidade. Isso, a questão do partnership, nós colocamos desde o onboarding. Eu minto, nós colocamos desde o processo de contratação. Nós falamos sobre sociedade e partnership do processo de contratação. Sim, perfeito. Então, é desde o D0. Olhando para isso... ali você já põe a mentalidade que você quer. Eu estou sedimentando o que eu espero e o que nós podemos oferecer. No nosso programa de sociedade, Carlos, é um programa que hoje nós temos mais de 40 sócios. E quando eu digo mais de 40 sócios, são sócios que ou são investidores que se tornaram sócios sendo investidores da empresa, ou são pessoas que vieram de fora para compor a mesa de diretoria da empresa e também são investidores, então são sócios. Só lembrando aqui que para V4 o investidor é o colaborador, tá? Exatamente. E também nossos franqueados. Então, hoje, o franqueado da V4 Company, os melhores franqueados se tornam sócios do CNPJ da matriz da V4 Company. Legal. Então, o franqueado ele não entra ainda como sócio, ele pode se tornar depois. Ele pode se tornar sócio franqueado da V4 Company matriz. Eu falei um pouquinho sobre rituais, eu vou retomar para falar do programa de partnership. Nós temos um quarto ritual, eu falei de one-on-one, weekly, monthly, e nós temos as assembleias. A V4 tem 2 assembleias por ano. A assembleia do primeiro semestre, ela sempre acontece aqui em São Paulo. E ela é uma assembleia aberta para os franqueados e investidores das franquias. Então, ela é uma assembleia fantástica, que nós passamos um dia inteiro imersos na cultura V4 Company, nos resultados V4 Company, no looking ahead V4 Company, quais são os próximos passos da empresa. E temos uma cerejinha que é, nessa assembleia, nós anunciamos perante toda a empresa. Então, na última assembleia, na verdade, na assembleia desse ano, nós tivemos mais de 2.000 pessoas presentes, investidores da V4. Nós anunciamos quem são os novos sócios. Os novos sócios. Legal. Então, o fechamento da noite, antes do show de fechamento, que sempre tem um show bacana de fechamento, nós tivemos Projota, enfim, tivemos Hungria Hip Hop fechando esse ano. Nós anunciamos quem são os novos sócios. Que legal. Então, é um grande evento ali, né? O pessoal chora, bate palma. Eu passei por esse momento. É um momento transformador. Muito feliz. Muito feliz. Na frente de toda a empresa, todas as franquias, investidores de franquias. E a galera que tá lá vendo isso, fala, pô, quero chegar lá. É isso, vai criando o desejo ali, né? Então, nós temos a assembleia e depois temos uma assembleia no segundo semestre que é focada nos franqueados. Né? Então, uma assembleia um pouco mais reduzida, aí, cerca de 300, 400 pessoas, são os franqueados e seus sócios, focando sobre assuntos de franquia. A gente chama de assembleia Bigger and Better. A assembleia do primeiro semestre é a assembleia Looking Ahead, o nome da assembleia é Looking Ahead, segundo semestre Bigger and Better. Falando sobre agora a partnership especificamente, qual o modelo, Carlos, nós montamos lá, que tem sido um modelo frutífero, muito frutífero. O programa de partnership, ele é comentado com todo mundo que está lá. Quando você entra na V4 Company, você recebe acesso a uma planilha. O nome dessa planilha é uma planilha, obviamente, bem mastigada, simples. O nome dessa planilha se chama Quanto Vale Meu Equity? Então, a pessoa pode brincar para saber, bom, se eu receber tantas ações, se eu tiver tantas ações, quantas ações valem no tempo? Se a empresa valorizar Isso tanto. vai sempre atualizando ali. Né? O próprio investidor faz uma cópia da planilha e pode fazendo projeções. Pô, o faturamento da empresa hoje é esse.
Então, o EBITDA múltiplo esse aqui, o EBITDA esse aqui é uma planilha com pequenas células para alteração. O investidor, mesmo que não seja da área, só muda os dados e vai fazendo suas próprias projeções. Legal. Então, isso já é... E tem a regra clara de saída, se ele quiser sair, de tudo. Tal, 100%. Nós temos um acordo de acionista, porque somos uma SA fechada, um acordo de acionista muito robusto. Né? E esse acordo de acionistas ele é traduzido no MOU, um Memorandum of Understanding, que é o que nosso acordo de acionistas traz, um programa de partnership traz, de uma maneira muito simples de ser entendida. E esse documento circula entre a V4 inteira. Legal. Então, você entra na V4, você recebe esse MOU, você lê esse MOU, que tem 14 páginas. Regra do jogo, clara. Regra do jogo. Quanto nós temos como entra, liquidez, como entra, como sai, quanto vale, quais são as opções de aumento de participação societária. Então, nós temos isso claro em 3... ele pode ir comprando também, ele vai Nós comprando. temos 3 métodos para aumentar a participação societária para quem já está no programa. Isso gera looking ahead, isso gera visão de futuro. Legal. Né? Quais são os métodos? Eu posso, ao receber o bônus da empresa, então a V4 trabalha com bônus, escolher converter esse bônus em ações. Se eu converto 100% desse bônus em ações, eu vou ter um desconto no valuation da empresa, portanto compro mais ações, e ainda um plus pelo valor que eu aportei. Vou dar um exemplo. Se eu vou receber $500 mil em bônus da V4 Company. Se eu escolher converter esse $500 mil em ações da V4 Company, eu vou ter um desconto, 100% do bônus convertido, então, eu vou ter um desconto de 30% no valuation da companhia. No valuation presente. Presente da companhia. Vamos supor que com esse $500 mil eu compraria 100 ações. Né? Então, eu vou comprar 130 ações. Perfeito. Vamos supor. Né? E eu ainda tenho um bônus de mais 10% sobre o valor aportado. Legal. Então, porque você usou 100%. Exatamente. Então, você está entendendo que o cara está dentro mil. ali, O cara total. tá dentro, Né? ele tá Ele não está nem comprado. pegando o dinheiro, está Nada. pondo ali na participação. E nós temos outras 2 escalas, que é de 70% conversão e 50%. Legal. Se você converter metade do bônus, você vai ter ali um desconto no valuation de 10% e ainda mais o bônus de 10%. Muito legal. Né? Isso. E essa Ele faz o modalidade vesting ali, né? entra em investe, em contratinho, tudo certo. Né? Legal. O segundo modelo é o investidor pode escolher no ciclo de janeiro, levantar a mão e falar o seguinte: eu quero que determinada porcentagem da minha remuneração mensal seja convertido em equity. Todo santo mês. Então, se a pessoa ganhar R$100, R$100 não, né? Ganha R$10 mil, pode escolher ganhar 9 mil e R$1.000 todo santo mês é convertido em ações dentro de um vesting. No próprio salário ali, na verdade. Exatamente. Tá. Então, ele Legal. para de receber 10, começa a receber 9. Legal. A terceira opção é receber algum dinheiro, tem, enfim, guardado, uma herança. Dinheiro Esse próprio dinheiro ali, que próprio, ele quer aportar. Pode aportar também. Legal. Né? Esses são os nossos movimentos, tudo isso condicionado à aprovação, como a SA manda. Então, existe um comitê que avalia e pode dar positivo ou Tem uma pode dar parte negativo. comportamental, tudo, né? Ele tem que estar alinhado com tudo, absolutamente. né? Exato. É uma avaliação 360 que é feita. Sim, Né? tem que ser. Contribui para o futuro do negócio, está aculturado, está comprado com o negócio, as entregas estão bem, faz sentido para o negócio, isso nós avaliamos. Né? E damos esse green light, ou red light, a depender, né? Para aquele que está se propondo a fazer isso, para o investidor que está se propondo a fazer isso. Né? Muito bom. Então, o programa ele funciona há mais de 8 anos. Ele gera uma expectativa tremenda e nós temos um mecanismo muito legal que nós tiramos da iCombinator e também, agora nós estamos, eu diria, refinando esse programa de partnership com a metodologia de uma outra empresa dos Estados Unidos que me faltou o nome agora, mas eu vou me lembrar no meio do caminho. Ele funciona da seguinte forma, Carlos. Para você se tornar sócio, ter a oportunidade de se tornar sócio da empresa hoje, você tem que ter 18 meses ou mais de vínculo com a V4. Isso que eu ia até perguntar. O tempo mínimo para se tornar são 18 meses. 18 Legal. meses ou curto mais. até. É curto, 1 ano e meio. Legal. 1 ano e meio. Muito Você bom. quebrou a barreira de 1 ano e meio, você está apto a fazer a sua inscrição no programa de partnership. Qual que é a inscrição? O que acontece nessa inscrição? O investidor ele tem que mandar num formulário que é aberto antes da assembleia do primeiro semestre 3 documentos. O primeiro documento, um business plan da sua área de atuação. E você tem liberdade para criar. Muito bom. Eu sou Visão estratégica ali, né? estratégica 100%. Isso para ver é se ele legal. já tem visão. Exato, porque eu pego vários investidores passam 18 meses de determinadas senioridades. Então, às vezes, eu vou pegar um analista de atração e seleção júnior que vai ter que fazer um business plan da sua área de atuação. Cara, de atração e fantástico. seleção. Ideias incríveis que vai surgindo daí. Incríveis. E essa é uma via de mão dupla. Por quê? O investidor, vamos supor, um analista de atração e seleção júnior, ele vai se forçar a estudar sobre como fazer um business plan, qual que é a minha área, então ele agrega conhecimento. Né? E, além, o plano pode servir, como já serviram vários, para o futuro da V4 Company. Né? Sim. Esse é o primeiro documento. O segundo documento é um vídeo
onde ele responde a 4 perguntas básicas da cultura da V4 Company. Por que ele deve se tornar sócio? Qual que é o aspecto político e monetário que isso representa para ele? Legal. Responde no vídeo. E o terceiro documento é um texto que responde as mesmas perguntas do vídeo. Por quê? Algumas pessoas são muito melhores verbalmente. Outras pessoas não falam tão bem, mas escrevem bem. Então, eu estou dando paridade de armas aqui. Legal. Né? Esse rol documental, ele é colocado, ele é fechado por pacotes, né? E é colocado para os sócios avaliarem. Então, os sócios, eles avaliam e votam. Pô, acho que faz sentido, acho que não faz, escreve e tal. Fazemos uma comissão muito extensa, avaliamos nome a nome, posição a posição, pessoa a pessoa e definimos. Quem define, em última linha, quem tem aí o grande voto de Minerva é o Daniel Lippert, CEO e founder. E quando ele define, nós gostamos de deixar somente ele e mais uma pessoa sabendo quem serão os sócios daquele ano. O dono da gráfica que imprime as placas. É ele que valida o final, é só ele que sabe. É só ele que... Então fica em segredo. O resto fica na expectativa. É uma grande expectativa da empresa como um todo. Né? Então o Denner e o dono da gráfica que imprime, sabe. Que faz ali... nós entregamos, enfim, uma série de detalhes, como, por exemplo, esse pequeno troféu e tal. Eles sabem quem são os nomes. Legal. As pessoas só vão descobrir no evento lá, na Assembleia. No evento. Legal. No evento. Então, o nosso programa de partnership, ele funciona, ele é vivo. Muito bom. E ele gera resultado e visão de looking ahead. Só que ele tem agora um segundo momento, e esse é relativamente novo. E tem surtido bons efeitos. Vou te dar um panorama aqui, Carlos. Qual que é, sempre pensando na visão de futuro do investidor, de como eu honro e impulsiono os empreendedores de todo mundo. Eu sou um investidor, eu entrei como um cargo júnior da V4 Company, por exemplo. Passei alguns anos na V4 Company, me desenvolvi, cresci, estudei, os 4 aspectos do PIF sempre em conformidade, ganhei dinheiro, me tornei sócio. Nós temos, enfim, um detalhamento do sócio ali que chamamos de Equity Partners e Equity Owners, com ações ordinárias, ações preferenciais, né? Me tornei sócio, ok, estou há bastante tempo do partnership da empresa. O que eu faço agora? Qual que é o próximo passo? A V4, ela tem um grande objetivo audacioso e arriscado. Porque senão ele chega lá, pronto. Sou sócio. Acabei. Nós temos mecanismos para evitar... Não parou aí, né? Não parou aí. É a zona de conforto lá que você falou. No nosso programa de partnership, nós temos mecanismos para evitar isso. Assim, sou sócio. Agora sou sócio. Não existe isso. Você tem que se manter lá, senão você está fora, né? O próximo passo é, a V4 Company opera em unidades de negócio. Então, para o sócio que está há algum tempo lá, desenvolveu, está super competente, existe a oportunidade da V4 Company pegar um produto da V4 que já existe, que está semi-consolidado ou em processo de consolidação, descolar esse produto de dentro do CNPJ da V4 Company, esse sócio sai do programa de partnership parcialmente, mantém um tail dentro do programa de partnership da matriz e vai ser o CEO dessa nova unidade de negócio, com a responsabilidade de desenvolver esse produto. E participação societária lá dentro. Esse é o segundo nível do programa de partnership. Então, o nosso objetivo é honrar e impulsionar os empreendedores de todo mundo. Continuamente, né? Continuamente. Então, você entra como investidor, você vai se desenvolver aqui dentro, você vai se tornar sócio da empresa e, em dado momento, se fizer sentido, você ainda pode ser CEO de uma unidade de negócio da V4 Company com uma participação societária grandiosa lá dentro. E se essa unidade de negócio se desenvolver e explodir, você vai ganhar dinheiro. Você vai fazer gente feliz. Você vai ficar feliz. Vai crescer junto. Você vai crescer junto. Então, esse é o nosso desenvolvimento do programa de partnership. Esses produtos sendo criados e, eventualmente, nós pegamos um sócio, colocamos dentro da BU, trazemos um expoente de mercado para trabalhar, sócio dessa BU também, e desenvolver esse mais um produto da V4 Company. Nós gostamos de imaginar que a V4 Company é um transatlântico gigantesco e nós estamos lançando jet skis na água que tem mais agilidade para... que são essas novas unidades de negócio. Para contornar, desenvolver... Vai lá, explorar e trazer volta, a informação para o... Exatamente. É isso que nós estamos fazendo na V4, em virtude do nosso programa de partnership também. Muito bom. E o Melhores Cast é o podcast do GMAT. Ele é patrocinado pela Cedo Seguros, a corretora de seguros das melhores empresas para se trabalhar. A corretora Cedo Seguros é especialista em gestão de benefícios para empresas. Seguro saúde, odonto e vida. É uma empresa voltada para o High Experience, onde todos os seus clientes fazem a experiência com o concierge interno, independentemente do seguro saúde que a tua empresa tenha. O atendimento é com a Cedo Seguros, então procura a Cedo Seguros para ter um nível de excelência na sua empresa. Cara, me diz uma coisa, uma pergunta aqui, polêmica aqui, que todo mundo fala. Vocês acreditam em home office? Essa é uma boa pergunta, obrigado. Nós não acreditamos no home office. Não acreditamos. Também não acredito. Eu também não gosto, cara. Assim, N razões. Quais são as razões fundamentais aqui?
existe um processo que começa pelo mental, do investidor, da investidora se locomover para outro local. Sim. Isso, psicologicamente, e por que eu falei isso? Eu sou casado com uma psicóloga. Psicologicamente faz bem para a pessoa. O processo, o ritual o todo, ritual né? de se arrumar, se preparar de ir, Uhum. faz bem. Né? Você sabe que até desculpa te cortar, Claro. mas você falou da psicóloga, eu faço terapia, né, nessa busca constante Fantástico. de melhora, né? E eu tava conversando com ela e ela falou, você atende online? Eu falei, não gosto tal. Ela falou assim, é importante você vir aqui. Você sabe, o processo de ir, eu no caso vou caminhando porque é no prédio aqui do lado, né? Mas mesmo a pessoa pega o carro, vai lá, ela tá indo para aquele momento, ela sabe o que ela tá pensando. Quando volta, você tem aquele tempo de reflexão. É importante isso, né? E é parte do que você já tá colocando, né? De sair de lá, de ter um ritual, pô, entrega, tô aqui, me vestir, né? A coisa de se... Né? Eu comecei a empresa em casa, né? E já teve um dia que eu fiquei de pijama. Eu falei, caramba, não dá. Eu fiquei 3 meses. Eu abri a empresa em casa, eu era moleque, tinha 22 anos. Aí já fui pro escritório, porque eu não conseguia. Porque ficar em casa não dá, parecia que você não tava, né? Rolando, né? Mas segue aí. E, assim, existe um argumento que fala, pô, é fácil para algumas pessoas Qualidade falarem, de vida, né? porque você não tem que ficar 3 horas no trânsito, não sei o quê. Para São 6 horas no Paulo, dia. grandes centros, tem essa questão, né? Tem essa questão. Mas... Poxa, são alguns sacrifícios. São escolhas. Eu não estou falando para a pessoa ficar 3 horas ou não, mas são escolhas. São escolhas, São escolhas. exato. Existem empresas que permitem home office. Sim. Que bom, o mercado está aí e essas pessoas podem ser contratadas por essas empresas. De novo, é uma questão de cultura, né? De cultura, exatamente. Exato. Então, na V4, nós acreditamos que essa mudança de ambiente, o ambiente é o terceiro educador. Ele é um educador também. Né? E nós olhamos muito para o quê, Carlos? Para serendipidade. O que é serendipidade? É as pessoas, alguns produtos, bons produtos da V4 Company, boas inovações da V4 Company, surgiram de pessoas que estavam no escritório, numa conversa de corredor despretensiosa no primeiro momento, perguntaram, como aquele questionamento, pô, você viu o problema tal, aconteceu isso aqui, olha, pô, e se a gente... O serendipity é isso, né? De você criar algo inesperado que ninguém estava imaginando. E na cultura home office, isso não tem como acontecer. Você não tem essa troca, né? Você não tem a troca, você não tem Pode a troca. até ter a troca por vídeo e tal, mas é diferente. Não é a mesma coisa. O olho no olho, nada supera. Nada, né, cara? é impossível de superar. Não tem como. Então, nós acreditamos nisso como uma ferramenta de desenvolvimento do próprio investidor, da empresa, e entre outras, eu diria, facetas que nós podemos colocar aqui. Um modelo de transformação. A presencialidade na V4 ela é fundamental. Legal. Nós não vamos abrir mão disso. Tem um estudo de Harvard que é recente, então, muita gente comentando, que diz que 85% do sucesso está ligado a relacionamento. A network, a habilidades sociais. Né? E 15% é técnico. Então, se você for muito bom naquilo que você faz, você pode não ter sucesso porque você não sabe se relacionar, né? E na medida que a gente começar a trancar todo mundo em casa, e tem uma geração nova aí que gosta muito, nasceu na tela, né? Então, fica isolado, fechado, e a hora que tem que fazer isso aqui que a gente está conversando, network, relacionamento, que é o que leva ao sucesso, a pessoa não vai conseguir se desenvolver, né? Então, fica travada, né? Eu fui numa palestra do Lázaro, e ele falou isso também. Não acredito em home office e tal, não sei o quê. Ele falou assim, você não vai ver... Quer ser home office? Ok, você não vai crescer na vida, porque não existe ninguém, sócio, CEO, diretor, que ficou no home office. Não vai existir um diretor que cresceu dentro de casa, né? Então, é isso, né? Você precisa se conectar com pessoas, né? Exatamente. Pessoas se conectam com pessoas. Total, né? É isso. Fundamental, né? Essa é muito vivo na V4 Company, a questão da presencialidade. E você aí, compartilha com o teu amigo, empresário, RH, líder, gestor, compartilha aqui o Melhores Cast, compartilha aqui essa conversa que está fantástica, tenho certeza que você está anotando aí para pôr na prática aí na tua empresa já, coisas que a V4 está dando de lição aqui, o Jonathan está trazendo aqui muita informação excelente aí para qualquer empresário, líder, gestor e RH de empresas. Então, segue aí o Melhores Cast. Cara, que conselho que você daria, Jonathan, para uma empresa que... está querendo entrar em rankings, que tem esse olhar, qual é o grande conselho que você daria para esse RH, para esse líder, ou mesmo esse empresário? Vamos lá. Eu vou começar pela cadeira de RH. A cadeira de RH, para conseguir essa certificação, para ter um ambiente positivo para que todos os investidores e investidoras trabalhem, tem que estar em conformidade e ter a alta gestão do seu lado. E essa vai ser, eventualmente, uma conversa difícil. Né? Mas todos nós somos adultos. E adulto não foge de conversa difícil. Então, é importante que
você gerente, diretor, coordenador de RH, se almeja ter essa certificação, se almeja ter um ambiente saudável para o trabalho dos investidores, tenha isso alinhado com o seu upper management. Ali mostre os porquês, os números, quais são os resultados. Isso é fundamental, tier 1. Agora, se você é empresário, se você é dono de empresa, CEO, founder e quer ter essa certificação, o processo começa por você. Mentalidade por você. Então, entendendo que os meus investidores, as pessoas que trabalham comigo precisam se desenvolver, precisam ter certa segurança do que fazem ou deixam de fazer, precisam ter clareza de alguns processos, clareza de quem falar, com quem falar e como falar. Né? Tendo essa base onde as pessoas acordam e apertam as mãos, beleza, nós vamos atrás da certificação GPTW, que no nosso caso, começa-se um processo de transformação da empresa. Qual que é esse processo de transformação da empresa? Ele começa, nós passamos por alguns pontos, pela própria contratação. Eu vou contratar profissionais aculturados. Segundo, eu vou olhar para os pontos que, em dado momento da empresa, estão defasados ou são pontos negativos, como nós fizemos na V4 Company. Antes de aplicar a GPTW, cerca de 1 ano antes, nós aplicamos uma pesquisa de clima interna. Quais são, investidora, quais são os pontos que você entende que deveriam ser melhorados na V4 Company? Onde nós estamos errando? O que você acha das instalações? Passando desde as instalações físicas da empresa, forma de comunicação das lideranças, pontos que as pessoas gostavam ou não gostavam. E nós tiramos uma fotografia disso. Recebemos esse feedback anônimo dos investidores. Muito importante garantir que esse relatório seja efetivamente anônimo. Né? Feito isso, nós entendemos por onde nós deveríamos começar, colado com a cultura e com a realidade da V4 Company, quais eram os pontos que nós poderíamos começar a trabalhar. E nós começamos a trabalhar dia a dia. Vou falar para vocês, lá em final de 2020, começo de 2021, qual foi o ponto na V4 Company, naquele momento, que foi levantado como um dos pontos de maior oportunidade de melhoria. Benefícios. Benefícios. Naquele momento, nós não tínhamos um plano de saúde, por exemplo. E nós, vamos abordar isso aqui? Então, nos conectamos, começamos a ver quais eram os pontos que as próprias pessoas que estavam construindo, que constroem o futuro conosco, apontaram como sendo pontos necessários de melhoria. E definimos alguns dos que naquele momento faziam sentido e eram possíveis e resolvemos. Aplicar uma pesquisa de clima e não ter nenhum resultado tangível a partir disso que as pessoas vejam é a receita para o insucesso. Você perde a empresa. Tem que pegar o feedback e agir, e aplicar. Eles as pessoas pedindo, que deram feedback devem necessariamente ver as mudanças que são cabíveis. Obviamente, você me de ouviu, empresa, agora eu quero ver o resultado. Né? Exatamente. Não é qualquer coisa que... Sim, é o que faz sentido e tem a ver. Sim. Então, nós aplicamos isso. Legal. A partir dessa aplicação, nós entendemos, bom, estamos confiantes. Vamos aplicar a GPTW. E fizemos essa aplicação. Mas passa por um acordo entre upper management, RH, entender quais são os pontos de melhoria possíveis, fazer essa varredura e efetivamente mudar. Não adianta o RH pregar. Não, nós temos uma cultura de abertura, nós temos uma cultura de acesso. As pessoas são acessíveis. Se quando alguém chega na sala do presidente, chega na sala do CEO, chega na sala do diretor XPTO, ou chega na mesa do diretor XPTO, a pessoa não consegue atender. Ou a pessoa, obviamente, nós sabemos os detalhes, né? Botando aqui cada coisa no seu lugar, né? Mas essa abertura, se é algo combinado entre gestão, RH, ela deve acontecer. Quem vai determinar isso é a alta gestão. Então, é de cima para baixo, é não de adianta, cima para né? baixo. É a cultura do founder e vai embora. Exatamente. Né? Exatamente. Então, Muito bom. esses 2 pontos alinhados foram exatamente o que nós executamos para conseguir a certificação. E Legal. isso passa também por um trabalho que ele nunca vai acabar. Que ele é um trabalho contínuo. Contínuo, de ciclo de avaliação. Nós temos uma avaliação de desempenho muito forte na V4 Company, que detecta várias coisas, nos ajuda demais. Esse é um outro insight. Comunicação é a base, né? E cultura de feedback, né? Importantíssimo. 100%, né? 100%. Aí, empresário RH, você está tendo aqui o caminho das pedras, de quem chegou lá, né? Que quem está entre as melhores empresas para se trabalhar. Então, começa a olhar internamente, comunicação, revisa aí cultura, processos, de cima para baixo, planeja e segue em frente. É interessante porque a gente já recebeu aqui empresas que, eu até te perguntei se foi intencional, né, ou não. E a gente já recebeu empresas que falou, não, a gente nunca teve a intenção de estar entre os melhores. A gente tinha um olhar de estar no ranking, assim, né? Eles queriam sempre crescer, melhorar a empresa como um todo,
mas o ranking foi uma consequência. Exato. Legal, vocês não perseguiram, né? E isso é muito legal também. E eu queria aproveitar o ensejo aqui, e você tinha comentado aqui dos troféus. Esse troféu é para vocês, Olha, porque vocês bacana, estão... Dá uma olhada, o que está obrigado. escrito aí? Essa empresa está entre as melhores. Olha, que bacana. Eu achei legal porque ó, você colocou sempre que eu estou VP de pessoas e você está entre as melhores. Está entre as melhores. Então que vocês continuem estando, continuem nessa jornada de continuar sendo as melhores. Vocês estão hoje e continuem sempre nos próximos rankings. E para encerrar, Jonathan, eu queria agora um olhar para o futuro, né? Claro. Tanto na manutenção até do status de estar entre as melhores, qual que é o olhar de looking ahead aí de vocês na parte de gestão de pessoas? Fantástico. Mais uma vez agradecer. Eu que agradeço. E respondendo objetivamente, Carlos, para todo mundo que nos escuta, a V4 Company hoje é a maior assessoria de marketing digital do Brasil. Por que eu estou falando isso? Quando eu falo isso, qual que é o dado? Vou dar um dado específico para vocês. Somente de cases de sucesso publicados no YouTube, nós temos o dobro do número de clientes que o segundo colocado tem. Só os nossos cases. E quando a gente olha para tudo isso... Case de sucesso, de entrega, né? O que é legal, né? Que é o que importa. Quando nós olhamos para tudo isso, olhamos para as pessoas que fazem, os investidores que fazem isso acontecer, nós temos que ter um cuidado muito especial sobre todos esses investidores. O grande objetivo audacioso e arriscado da V4 Company, nós temos alguns. O BHAG. É o BHAG. É chegar até o IPO, fazer uma abertura de capital na Bolsa de Valores. Também ter 1% do PIB global passando por dentro da V4 Company em dado momento. Vocês vão lançar aqui ou lá fora? Qual que é a ideia? É uma discussão. É uma discussão, né? Uma discussão bem interessante. Sendo uma empresa de tech também, né? Que Exato. tem esse Nós viés, já temos né? uma representação nos Estados Unidos, uma modalidade de negócio super interessante, que tem excelentes números, né? Já está lá, V4 US, vocês podem pesquisar, existe. Falando sobre gestão de pessoas. O plano de mais talento e menos complexidade é o nosso mantra para 2024, 2025. Então, nós estamos olhando para pessoas, como desenvolvo meus talentos, como eu tenho pessoas mais talentosas. Isso passa também pela aquisição que nós fizemos da Stage, uma plataforma de ensino que era do Grupo Primo Rico, agora é da V4. Nós estamos tocando para formar os melhores talentos de marketing e vendas do Brasil pela Stage. E nós almejamos ser a melhor empresa para se trabalhar no Brasil em pouco tempo. A maior formadora de talentos do Brasil em pouco tempo. E quando eu digo a maior formadora de talentos, eu digo o seguinte: um talento formado na V4 Company sai da V4 Company por uma oportunidade de uma empresa sua, por exemplo, e executa um excelente trabalho lá dentro. É isso que nós queremos. Ser uma escola, né, de formação. Né? A gente comentou isso antes, né, que toda empresa deve ser uma escola de educação no futuro. Né? Vocês já são hoje no presente. Exatamente. Muito legal. Fica aí a lição. Cara, só tenho a agradecer. Eu espero que você volte aqui, porque a conversa foi muito boa e com certeza é fluido e orgânico. Os anos que vêm, vocês vão continuar ganhando novos cases, novas aplicações. Então, venha sempre compartilhar. A casa aqui é tua. Seja muito bem-vindo ao Melhores e volte sempre. Carlos, muito obrigado pelo convite. Agradeço a todos aí. Fantástico. Eu que agradeço. Obrigadão. Valeu. E fica ligado aí, compartilha, segue a gente e até a próxima. Fantástico. Cara, muito bom, cara.